mães de joelhos e filhos de pé. Que você prestasse bem atenção no texto, irmãos, porque é o único momento que você vai falar com Deus, que Deus vai falar com você nesse texto, tá? Depois disso, nós vamos clamar ao Espírito Santo de Deus para falar, para nos usar, porque eu, irmão Ricardo, não tenho nada de bom para oferecer para você, mas essa palavra, ela tem, amém? Pode ficar à vontade, irmão, pode sentar, em nome de Jesus. Eu quero que vocês escutem a palavra bem relaxada. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 28, amém? A palavra de Deus diz assim, preste bem atenção, irmãos. E disse ela: pede eu a meu Senhor algum filho? É uma pergunta. Vou repetir. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Aí, não disse eu. Outra pergunta. Não me enganes? Duas perguntas. Preste bem atenção. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma os meus bordões na tua mão e vai, encontrares alguém, não Saúl. Por exemplo, se você encontrar alguém, não pare. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui, quando você for fazer a obra de Deus, não se desvie do caminho. Não se desvie da ordenança que Deus nos dá. Amém, irmãos? Isso pode salvar uma vida. Se alguém saudar, não lhe responda, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e seguiu. E Geazi passou diante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz, nem sentido. E voltou e encontrou-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. Continuou falecido, estava morto. Versículo 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Não havia mais chance, estava morto. Já não havia fôlego de vida nessa criança. Então entrou ele, fechou a porta sobre ele, ambos, e orou ao Senhor. Eliseu orou ao Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, ele orou ao Senhor. Subiu e deitou sobre o menino, e pondo-se a boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, sua mão sobre a mão dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Opa! Algo diferente aconteceu. A carne da criança aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes. Quantas vezes? 7 vezes. E o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama essa sua sunamita. E chamou-a, e veio ele e disse-lhe: toma o teu filho. 37, para finalizar. E veio ela e se prostrou aos pés e inclinou a terra e tomou o seu filho e saiu. Puxa a cabeça, feche os olhos. Eu não posso. Na era cristã, a gente costuma desistir por falhas nossas mesmo, hoje nós estamos aqui, né? Ou por causa que as coisas são muito difíceis, é muita perseguição. Mas Jesus falou que nós vamos ter perseguição, nós vamos ser perseguidos, irmãos. Não tem como nós imagina uma cena dessa. Que
perseguição que essa mulher teve. Mães de joelho e filhos de pé. Imagina uma cena, uma mãe esperou por um filho há anos, essa criança maravilhosa, ela já é idosa, já velha, ela viu aquele menino, ele nasceu, ela gerou pelo milagre do Senhor, essa criança cresceu, aprendeu as primeiras palavras com a mãe, os primeiros passos, essa criança correu, e essa mãe, assim, aquela alegria, já de idade avançada, e de repente, no momento, no instante, ela se vê com aquela criança morta, sem um sinal de vida. O que nós imaginamos? Que desespero dessa mãe. O filho que Deus deu para ela, o filho que veio do milagre de Deus, estava morto. E os textos que nós lemos em 2 Reis, capítulo 4, essa mãe, o que ela faz? Qual a atitude dela? Ela não se senta, ela não se chora, ela não se conforma com a situação, ela não aceita consolo de ninguém, ela corre atrás do nome de Deus. Não importa, irmão, o que você está passando, não importa o que está acontecendo na sua vida, busque a Jesus. Pode ser o desespero que for, pode ser a situação que for, haja com fé. Coloque a sua fé em ação. Não se contenta com as explicações do mundo. Não, essa doença não tem cura. Não há situação para a sua família. O seu marido não tem recuperação. A sua mulher não vai voltar para casa. O seu filho é um rebelde. Não aceite a sentença do mundo. Mães de joelhos e filhos de pé. Assim diz o Senhor essa noite para mim e para você. Hoje vemos muitas famílias que têm filhos. Embora olhemos para os... Eu vou evangelizar na rua, olho para os jovens, eles estão vivos, eles sorriem, eles brincam, eles conversam, embora eles estão vivos, mas nitidamente, espiritualmente estão mortos. Estão no meio das drogas, no vício do álcool, são crianças, jovens rebeldes, famílias inteiras afastadas de Deus. Para mim são cadáveres, assim diz a palavra. Porque a palavra me dá suporte a falar assim, por quê? Porque se você não aceitar Jesus, você não tem salvação. Mas eu queria dizer para você que Deus levanta cada filho. Porque quando cada mãe, cada pai se coloca em joelho, busca a face do Senhor em oração, Deus traz os seus filhos de volta para a sua casa. Aqui nos fala um homem que estava na rua, desesperado, perdido, totalmente viciado neste mundo. Através de um joelho de oração, irmãos, companheiros que encontravam comigo, falaram: irmão Ricardo, estou orando por você, volte para a casa de Deus, volte a fazer a obra do Senhor. E eu muitas vezes na porta do meu trabalho, e se colocava à disposição em oração pela minha vida, minha esposa em oração pela minha vida, e o poder poderoso do Espírito Santo de Deus me ressuscitou e me colocou de volta à obra de Deus. Por quê? Mães de joelhos é filho de pé.
hospitaleira. Irmão, muitas das vezes nós não somos hospitaleiros com as pessoas. Como foi fundamental essa mulher receber o homem de Deus na casa dela. Recebeu o profeta Eliseu. Por aquela generosidade, Deus lhe deu um filho na velhice. Assim é a história dessa mulher. Ela já não tinha mais, imaginava por ter um filho, por sua generosidade, a hospitalidade, por um homem de Deus. Meu irmão, o que vale é você abrir a sua casa para um homem ou mulher de Deus entrar na sua casa. Quantas bênçãos do Senhor que você vai receber dentro da sua casa. Preste atenção, versículo 28. Ela diz a Eliseu: pedi eu o meu filho ao meu Senhor? Não disse eu, não me enganeis. Porque ela estava lembrando que o filho foi um milagre de Deus deles. E ela não ia suportar aquela perda. Ela não ia ter, ela não precisava nem viver mais depois daquela perda daquela criança. Mas a fé daquela mulher, a fé que um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que ter, essa fé, ela não pode ser crua. Essa fé nossa, ela tem que ser uma fé real. Mesmo que seja uma fé no meio das dores. Mas você não pode abrir a mão da fé em Jesus Cristo. Jamais, irmão, você jamais deve desistir dos objetivos que Deus traçou na sua vida. Porque a fé é o firmamento daquilo que não se vê e não se toca. Mas nós cremos que Jesus está aqui. Aleluia. E nós cremos que a mão poderosa do Senhor está sobre nós, aonde nós formos. No versículo 30, que nós lemos, que é o versículo chave, diz assim, ela afirma: tão certo como vive o Senhor, eu como vive a tua alma, que não te deixarei. Ela não deixaria a fé que ela tinha pelo Senhor. Ela não ia aceitar substituto. Ela não ia aceitar Geazi para ir lá resolver. Ela queria profeta. Quando você tiver as suas adversidades, os seus problemas, minha irmã e meu irmão, não procure uma desenteira. Não procure um pregador. Procure Jesus. Jesus resolve os seus problemas. Não procure milagres. Não procure promessas. Procure Jesus. Quando nós procuramos a Cristo, quando nós esquecemos de tudo e colocamos Jesus no nosso fundamento, se chama perseverança. Nós só vamos vencer se formos perseverantes na obra de Deus. Como fomos ser perseverante aqui, irmão Ricardo? Participar do culto, todos os cultos, das ordenanças do Senhor, ajudar a obra de Deus, ser participativo, voluntário do Senhor, porque a sua recompensa está no céu. Aleluia. Versículo 32 a 35, Eliseu entra no quarto, assim diz a palavra. Ora, irmãos, aonde você for, ora, lugar central, ora, vou dar um testemunho. Estava eu e outro pastor missionário chamado pastor Geraldo, Geraldo Salvino, e nós entramos dentro de uma fazenda, e a mulher do moço falou assim: ó, eu vou pedir para vocês dois, não ora não, porque é até Tatinho o pregador aqui, pastor Tatinho, lá em Apio. Eu já voltei para trás assim, o pastor já você vai para a gente. Não, a mulher falou que o cara dá tiro, mas que moço frouxo, não. Bateu no ombro, não, só tomar um café, olhou para ele, pastor Geraldo,
chegou, entrando dentro da casa, o moço chegou. Sério. Deixa eu falar para o senhor um negócio. Eu quero fazer uma oração pelo Senhor. A mulher olhou para mim e aqui meu olhou. E Jesus trabalhou na vida daquele fazendeiro. E hoje ele serve o Senhor. Apenas uma oração. Então, preste atenção. Eliseu entrou no quarto e olha. Depois se deita. Depois nós vamos orar para trabalhar. Tem gente que quer trabalhar na obra de Deus que nem ora, irmão. Que nem ora. A oração é uma armadura que Deus te dá contra a arte do inferno contra a nossa vida. A palavra de Deus diz assim: que Satanás e seus exércitos ficam ao nosso derredor, bramando como um leão. Sabe para quê? Para nos estragar as nossas fragilidades. E nós somos frágeis. Não tenta implantar sua justiça, não tenta. A palavra de Deus diz que é a justiça nossa, a minha, serve como um trapo de chão, não serve para nada. A única justiça que serve é a justiça de Deus. E ela está sobre você. Ela é permissão sua. Você tem direito à justiça de Deus na sua vida. Preste atenção. Boca sobre a boca, olho sobre olho, mão sobre mão. Corpo do menino esquenta. Ele anda pelo quarto, volta e se deita outra vez. Então o menino espirra 7 vezes e algo sobrenatural aconteceu. Houve uma ressurreição. O que representa isso? Nosso Jesus. Jesus já estava trabalhando ali, irmã. Ali Jesus já estava. Porque o número 7 simboliza perfeição. É uma ressurreição completa de Cristo. Versículo 36. Eliseu chama a mãe e diz: toma o teu filho. Ela entra, se prostra, irmão, se prostra, se humilha. O servo de Deus não se humilha. Não, irmão, a vez é sua. Não, irmão, a vez é sua. Pode subir, pode. Não, meu irmão, fique tranquilo, a oportunidade é sua. Irmão, você está precisando de ajuda? Eu te sirvo. Se humilha. Ela se prostra e sai com o filho vivo no colo. O que está diante de Cristo? A alegria substitui aquele luto que aquela mulher fez. Porque a mãe de joelho é o filho de pé. Aleluia. Eu quero deixar 3 lições desse versículo que nós acabamos de aprender aqui agora com a palavra de Deus. 3 lições, meu irmão, para você guardar no seu coração. Sair daqui da igreja e levar para dentro da sua casa. Se tem algum vizinho que está trocado, se tem uma pessoa que serve em algo, essa pessoa vai ser liberta pelo nome de Jesus. Se você praticar essas 3 lições na sua vida. Para cada família representada aqui. A primeira lição: a mãe, o pai, o filho, o tio, o parente, toda a sua parentela, todos que são cristãos, todos que aceitaram Jesus, não se contenta mais com meios humanos. Isso não serve mais para a gente. Aonde você, o que for meio humano, se tiver que fazer lá no shopping, chega lá, é meio humano? Não, para mim não serve. Porque eu sou cristão. Lá na gráfica, para mim não serve.